Limpadora salva a filha rica. E dias depois o pai toma uma decisão surpreendente que muda tudo. Na agitação incessante da metrópole, Clara enfrentava uma luta diária. Era faxineira. Seu corpo cansado se movia com precisão pelas casas dos ricos. Quem diria que a mulher simples carregava uma vida repleta de sonhos? Cada golpe de pano, cada spray de desinfetante, eram momentos em que ela se lembrava do porquê da sua batalha. A filha, Maia. Desde pequena, a garota tinha os olhos brilhantes e a cabeça cheia de ideias. Agora adolescente, estava prestes a entrar na universidade, cheia de planos grandiosos. O futuro parecia ao alcance, mas para Clara, a rotina desgastante não permitia espaço para desânimo. Ela sabia que o amor e o sacrifício eram suas maiores armas. Um dia, enquanto Clara esfregava o chão da luxuosa casa de um empresário, recebeu uma mensagem que mudaria tudo. Parabéns! Você acabou de ganhar uma bolsa para uma das melhores universidades do país. A tela do celular piscava como se estivesse celebrando junto com ela. Clara sentiu um nó na garganta, lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto. Maia pedia alcançar seus sonhos, mas a alegria logo se misturou à preocupação. Como ela conseguiria arcar com as despesas do curso? Semanas se passaram e o relógio parecia correr contra ela. As dificuldades financeiras se tornavam cada vez mais pesadas e Clara se via cercada pela atarefada rotina e pelos olhares de reprovação da sociedade. Figura austera, envolta em mistério, a deixou em choque. Ele tinha algo a lhe dizer. Clara, eu quero investir na educação da Maia. As palavras reverberaram como um eco no silêncio da sala. Mas havia uma condição. Você precisa se afastar dela por 1 ano. Uma pausa, para que eu possa cuidar do que é meu, disse ele, o olhar carregado de segredos. A proposta o deixou apavorada. Aquele homem que havia minado a família com mentiras e traições, agora oferecia a solução que tanto precisava. Mas à custa do quê? Da relação com sua filha? Clara sentiu o coração acelerar. Estava prestes a despedaçar a conexão que havia lutado tanto para construir. Enquanto ponderava, deslizes de memória surgiram. Segredos obscuros da família pareciam ganhar vida em sua mente. Por que seu pai realmente havia se afastado? O que ele escondia? Essa nova camada de complexidade fez seu estômago revirar. Um dilema se formava. Aceitar a proposta significaria dar a Maia a chance de um futuro brilhante. Mas o que Clara estaria disposta a sacrificar para isso? Diante de uma escolha que poderia mudar o curso de suas vidas, o céu parecia desmoronar, e Clara se sentia perdida em um mar de incertezas. O destino a estava desafiando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso e que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara continuava perdida em seus pensamentos enquanto seu pai a encarava. O dilema a consumia. Mas antes que pudesse uma resposta, o telefone dela tocou. O som do toque ressoou na sala silenciosa, como um sinal de emergência. Era Maia. O coração de Clara ficou acelerado. O que sua filha queria a essa altura? Ela atendeu, ainda sem desgrudar os olhos do pai. Você precisa voltar para casa agora. Estou com medo. A voz de Maia estava trêmula e o pânico na sua.
Fala cortou o ar como uma faca. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que poderia ter acontecido? Maia, o que aconteceu? Estou a caminho! Clara mal esperou pela resposta. Desligou e se virou para seu pai. Não posso fazer isso agora. Minha filha precisa de mim. O velho, que um dia foi uma figura temida em sua vida, apenas acenou, mas havia algo em seu olhar que a inquietou. Às pressas, Clara pegou o caminho de casa, seu peito apertado, piscinas de preocupação a inchar dentro dela. O táxi cortava as ruas tumultuadas, enquanto Clara tentava imaginar o que poderia ter ocorrido. Ao chegar, a casa estava em um silêncio angustiante. As luzes da sala de estar estavam apagadas. Clara entrou rapidamente, chamando pela filha. Maia, estou aqui. No fundo da casa, a porta do quarto de Maia estava entreaberta. Clara empurrou a porta e encontrou a filha sentada na cama com o olhar perdido. No entanto, o que a fez parar em seco foi a cena diante dela. Ao lado de Maia havia fotos espalhadas pelo chão. Fotos da escola, amigos e algumas de homens desconhecidos. Mas uma delas fez seu coração saltar. Era a imagem do seu pai, décadas mais jovem, em uma reunião familiar. Mas quem eram aquelas pessoas ao redor dele? Clara sentiu algo gelado na barriga. Mãe, você não vai acreditar no que eu encontrei. Maia começou, sua voz embargada. Essas fotos, esses homens, eles são familiares? Estão em postagens antigas. Clara se aproximou, o queixo já caindo. O que você quer dizer com próxima? Quem são eles? Eu pesquisei. Esses homens, eles têm alguma ligação com você, com a nossa família, mas estão incompletos. Eles desapareceram por anos. Essa foto é de um evento onde todos estavam juntos, incluindo você. Maia levantou a foto, apontando para os rostos. Mas o que mais chocou Clara não foi apenas a presença de seu pai, mas também a presença de um outro homem na imagem, que ela nunca tinha visto antes. Uma faísca de um passado que ela nunca imaginou. E a expressão dele era de alguém que conhecia seus segredos. Meu Deus! Clara gritou, a mente girando. De onde você tirou isso? O que está acontecendo? Uma tempestade de emoções explodiu dentro dela. Suas memórias, seu pai, os sacrifícios. Essa foto traz mais do que parece. Neste momento, a porta se abriu e um homem desconhecido entrou na sala. Clara congelou, um olhar forte e penetrante. Precisamos conversar, Clara, disse ele. E suas palavras eram como uma bomba atômica prestes a detonar. Sobre seu pai, sobre Maia e sobre nós. O clima pesado fez Clara sentir que a sala estava girando. O que aquele homem queria? Quais segredos ele traria à tona? E a ligação com seu pai, que eles não podiam estar falando. A tensão era palpável. Maia olhava para Clara, confundida e assustada. As respostas estavam a um passo, mas o que mais elas revelariam? O futuro que Clara tentava construir para sua filha agora parecia um jogo de dominó, prestes a desmoronar. Como assim nós? A pergunta ficou suspensa no ar, uma gota de água vigorosa em um deserto de incertezas. E ao contemplar aquelas vidas entrelaçadas, Clara percebeu que a verdade sempre teve um preço. Mas quão alto seria? Clara ficou paralisada, o olhar fixo no homem que acabara de entrar. Ele era alto, com cabelos escuros,
e um ar de autoridade que transparecia até nas roupas simples que usava. Quem é você? O que você quer? Perguntou Clara, a voz tremendo. O estranho respirou fundo, e o silêncio pesado da sala parecia esmagá-los. Meu nome é Rafael. Tenho coisas muito importantes para te contar. Sobre seu pai, sobre Maia e sobre você, disse ele, com um tom grave. Maia se aproximou, segurando a foto, o medo estampado em seu rosto. Por que você está aqui? O que tem a ver com a gente? Clara insistiu, o coração disparado, as mãos umedecidas. Rafael olhou para Maia, depois para Clara. Talvez seja melhor começarmos do início. A tensão aumentava. Clara sentia a pele arder de tensão. Rafael começou a falar, e conforme suas palavras se desenrolavam, suas revelações eram como flechas certeiras. Seu pai não apenas abandonou a família, ele era parte de algo maior. Algo que decidiu cortar laços para proteger vocês. Mas agora as coisas mudaram. A cada frase, Clara sentia seu mundo desmoronar. A ideia de que seu pai havia feito aquilo para protegê-las não fazia sentido. Proteger? Ele nos deixou! Ele destruiu nossa família! Gritou Clara, enquanto suas emoções ferviam. Mas Rafael insistiu. Ele fez isso por uma razão, Clara. Você precisa saber que seu pai era um agente infiltrado. Clara congelou. O quê? Agente infiltrado? Ele se tornou alguém que viveu na sombra. E agora, por conta de um erro do passado, ele voltou. Eles estão atrás dele. Os olhos de Rafael penetraram os de Clara, revelando uma gravidade que a fez sentir um frio na barriga. Quem está atrás dele? E por que isso tem a ver comigo e com a Maia? Clara perguntou, a confusão a dominando. Rafael hesitou, mas continuou. Eles descobriram que Maia tem habilidades especiais. Algo que você não sabia sobre sua filha. Algo que ela herdou do seu pai. Maia olhou para Rafael aturdida. Habilidades especiais? Que habilidades? O que você está dizendo? Questionou, balançando a cabeça, mal acreditando. Não, isso é loucura. Tem a ver com a sua intuição, a maneira como você percebe as coisas. É um dom, algo que foi mantido em segredo, um legado que você não sabia que tinha, ele disse, com urgência. Mas é perigoso, e aqueles que procuram seu pai estão dispostos a tudo para capturá-lo. E você, Maia? A sala parecia girar. Clara sentiu um nó na garganta, o pânico afundando no peito. O que você quer dizer com isso? Isso não é verdade, gritou ela. Mas algo em sua voz soava incerta. É verdade, Clara. E eu estou aqui para proteger a Maia. É por isso que você precisa confiar em mim. Se seu pai se afastou, foi para mantê-las a salvo. Mas não pode mais. Ele precisa da sua ajuda. E vocês precisam estar preparadas. Maia olhou para a mãe, os olhos cheios de perguntas e medo, enquanto Clara lutava para processar tudo isso. Eu não posso perder você, Maia. Não posso. O que você está dizendo nos coloca em risco. Clara exclamou desesperada. Em meio àquele turbilhão de emoções, o celular de Maia vibrou na cama, cortando o ar tenso. Uma mensagem. Maia, estamos chegando. Você sabe o que fazer. Não confie em ninguém. Maia e Clara trocaram olhares. Uma mistura de terror e confusão percorrendo seus rostos. Rafael decidiu. Isso é apenas o começo. O que está por vir vai mudar tudo o que vocês pensavam saber sobre sua família e sobre vocês mesmas. Clara sentiu o frio da realidade cercá-la. Tudo estava prestes a desmoronar mais uma vez, e agora ela não sabia em quem confiar. É claro que as intenções de Rafael eram nobres, mas a ideia de que seu pai estava no meio de tudo isso e que Maia era o centro de atenção a deixou horrorizada.
E a mensagem? Ela vinha de quem? O que a verdade revelaria? O silêncio foi cortante, e as perguntas se acumularam. A mente de Clara laborou, as respostas parecendo cada vez mais distantes. Ela respirou fundo, sentindo que o ligeiro fio de esperança que tinham se tornara uma corda bamba. Estavam prestes a pisar num campo minado de segredos. E a única certeza que tinha era que nada seria como antes. O que realmente estavam prestes a descobrir? Clara ficou paralisada, o olhar fixo no homem que acabara de entrar. Ele era alto, com cabelos escuros e um ar de autoridade que transparecia até nas roupas simples que usava. "Quem é você? O que você quer?" perguntou Clara, a voz tremendo. O estranho respirou fundo e o silêncio pesado da sala parecia esmagá-los. "Meu nome é Rafael. Tenho coisas muito importantes para te contar, sobre seu pai, sobre Maia e sobre você", disse ele, com um tom grave. Maia se aproximou, segurando a foto, o medo estampado em seu rosto. "Por que você está aqui? O que tem a ver com a gente?" Clara insistiu, o coração disparado, as mãos umedecidas. Rafael olhou para Maia, depois para Clara. "Talvez seja melhor começarmos do início." A tensão aumentava. Clara sentia a pele arder de tensão. Rafael começou a falar, e conforme suas palavras se desenrolavam, suas revelações eram como flechas certeiras. Seu pai não apenas abandonou a família. Ele era parte de algo maior, algo que decidiu cortar laços para proteger vocês. Mas agora, as coisas mudaram. A cada frase, Clara sentia seu mundo desmoronar. A ideia de que seu pai havia feito aquilo para protegê-las não fazia sentido. Proteger? Ele nos deixou, ele destruiu nossa família, gritou Clara, enquanto suas emoções ferviam. Mas Rafael insistiu. Ele fez isso por uma razão, Clara. Você precisa saber que seu pai era um agente infiltrado. Clara congelou. O quê? Agente infiltrado? Ele se tornou alguém que viveu na sombra. E agora, por conta de um erro do passado, ele voltou. Eles estão atrás dele. Os olhos de Rafael penetraram os de Clara, revelando uma gravidade que a fez sentir um frio na barriga. Quem está atrás dele? E por que isso tem a ver comigo e com a Maia? Clara perguntou, a confusão a dominando. Rafael hesitou, mas continuou. Eles descobriram que Maia tem habilidades especiais. Algo que você não sabia sobre sua filha, algo que ela herdou do seu pai. Maia olhou para Rafael, aturdida. Habilidades especiais? Que habilidades? O que você está dizendo? Questionou balançando a cabeça, mal acreditando. Não, isso é loucura. Tem a ver com a sua intuição, a maneira como você percebe as coisas. É um dom, algo que foi mantido em segredo, um legado que você não sabia que tinha. Ele disse com urgência, mas é perigoso, e aqueles que procuram seu pai estão dispostos a tudo para capturá-lo. E você, Maia, a sala parecia tirar. Clara sentiu um nó na garganta, o pânico afundando no peito. O que você quer dizer com isso? Isso não é verdade, gritou ela, mas algo em sua voz soava incerta. É verdade, Clara, e eu estou aqui para proteger a Maia. É por isso que você precisa confiar em mim. Se seu pai se afastou, foi para mantê-las a salvo, mas não pode mais. Ele precisa da sua ajuda, e vocês precisam estar preparadas. Maia olhou para a mãe, os olhos cheios de perguntas e medo, enquanto Clara lutava para processar tudo isso. Eu não posso perder você, Maia. Não posso. O que você está dizendo nos coloca em risco, Clara exclamou,
desesperada. E naquele momento, o celular de Maia vibrou na cama, cortando o ar tenso. Uma mensagem. Maia, estamos chegando. Você sabe o que fazer. Não confie em ninguém. Maia e Clara trocaram olhares, uma mistura de terror e confusão. O pensamento de que estava sendo observada fez o corpo de Clara estremecer. De quem é essa mensagem? Ela murmurou, mas a resposta nunca chegou. A porta da frente se abriu com um estrondo. Estavam invadindo a casa. 4 homens armados entraram, com rostos cobertos. Mas suas intenções eram claras. Não se movam. Um deles gritou, apontando uma arma. Maia gritou. O som agudo perfurou o ar. Clara se jogou na frente da filha, um instinto protetor despertando dentro dela. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, um dos homens empurrou Rafael, fazendo cair de joelhos. Você não deveria ter vindo aqui, Rafael. Tem muita coisa em jogo agora, disse um dos homens, com um sorriso cruel. A expressão de Clara se contorceu. Quem são vocês? O que querem? Gritou ela, o desespero a tomando. Então, em um movimento rápido, um dos homens tirou a máscara, e Clara sentiu o mundo desabar. Era Marco, o ex-marido, aquele que havia desaparecido. Surpresa, Clara, ele disse, com um sorriso cínico. Você realmente achou que estava livre do passado? Clara ficou em choque. Marco, o que você está fazendo aqui? Por que você está com eles? Seu coração acelerou, o nó na garganta crescendo. Seu mundo de novo em uma espiral de confusão. Tudo isso é por sua causa, Clara. Se você tivesse ficado em seu lugar, nada disso estaria acontecendo. Ele disse, com frieza. E antes que ela pudesse reagir, Marco olhou para Maia. E você? É hora de descobrir a verdade sobre o que você realmente é. Nesse instante, Clara percebeu que não apenas seu passado retornara, mas que tudo o que ela pensava saber sobre sua família e sobre si mesma estava prestes a ser desfecho. O que ele queria dizer com isso? O que mais estava escondido? O destino de Maia, a conexão com seu avô, o legado que sua filha carregava, estavam prestes a entrar em colapso. As perguntas reverberaram na mente de Clara, e ela se deu conta de que o verdadeiro labirinto começava agora. Porque, após todas as mentiras e segredos, a maior reviravolta ainda estava por vir. Clara estava em choque. A presença de Marco, a história que acabara de ouvir, tudo parecia surreal. O homem que um dia foi seu esposo, o responsável por tantas dores, agora se apresentava como parte de uma trama maior, com palavras que a faziam tremer. O que você quer dizer com habilidades especiais? Clara questionou, sua voz embargada. O que você e Maia têm, Clara, é algo raro. Seu pai nunca quis que você soubesse. Mas Maia, ela é diferente. Ela pode fazer coisas que a maioria não pode. Marco disse, um sorriso torto nos lábios. E eu estou aqui para garantir que elas não caiam nas mãos erradas. Mais uma vez o silêncio invadiu a sala, mas agora havia algo pressentido no ar. Se eram todos ligados a essa verdade secreta, o que mais estava escondido? Se você sabe disso tudo, então me diga, Marco. Por que você está com eles? Perguntou Clara, o desespero começando a dar lugar à raiva. Porque alguém precisa controlar a situação. E quem melhor do que eu, que conheço seu pai? Ele respondeu com um tom provocador. O problema é que quem está atrás dele está disposto a tudo, inclusive a sacrificar quem for necessário, para alcançar seus objetivos. Ouvindo isso, Maia se aproximou da mãe, com medo nos olhos. Mãe, o que ele quer dizer com isso? O que vai acontecer conosco? Disse ela, os lábios tremendo. Clara olhou para Maia e então para Marco,
com o coração disparado. O que se aproxima? O que esse destino poderia trazer para elas? Antes que Clara pudesse responder, um barulho alto ecoou da porta da frente. Algo como uma explosão. O chão tremeu sob os pés deles. Clara sentiu o pânico crescendo. O que foi isso? Gritou, enquanto Rafael se levantava, ainda em choque pela entrada de Marco. A porta arrebentou e 2 homens armados entraram. Mas esses não pareciam com Marco. Eles estavam com uma fúria desenfreada. E uma delas gritou: "Cadê ela? Onde está Maia?" Marco, ao ouvir isso, olhou horrorizado e tentou se colocar na frente da filha. "Não a toquem!" ele gritou, mas não havia como proteger ninguém ali. Uma balança de poder mudou rapidamente, e no instante seguinte, rio de gritos e tiros começou. Clara se jogou em cima de Maia, protegendo-a, enquanto as balas furavam as paredes. O caos estava enlouquecedor. "Rafael, o que a gente faz?" Clara gritou, a adrenalina empurrando. Sua mente tentava encontrar uma saída. Rafael, com seus reflexos rápidos, puxou Maia para perto e puxou uma arma que tinha escondida. "Vocês têm que sair daqui, agora!" ordenou ele. Mas Clara hesitou. Não poderia deixar Marco. Ele era o pai de sua filha, por mais que sua presença a repudia-se. Esses homens estavam caçando não somente eles, mas o que havia por trás de tudo. E enquanto eles lutavam pela sobrevivência, Rafael puxou Clara para o lado e disparou. Mas a bala perdida atingiu Marco na perna, fazendo gritar de dor. "Marco!" Clara gritou, assustada. Ele caía, a expressão de dor estampada no rosto. O que ninguém esperava aconteceu então. Do lado de fora da casa, uma luz forte invadiu o ambiente, um brilho azul quase hipnótico. Enquanto tudo acontecia, Maia olhou para a porta aberta. E gritou, como se a situação não fosse suficiente. "Mãe, olha, o que é aquilo?" Clara virou-se rapidamente e viu uma figura flutuar, envolta por aquela luz. Era uma mulher, que parecia feita de pura energia. "Maia!" ela gritou, chamando-a com urgência. "Vem comigo, você é a única que pode parar isso." A atmosfera ao redor parecia tremular, como se o tempo estivesse sendo estirado. O pânico tomou conta de Clara. Como ela iria deixar sua filha ir com aquela mulher? Mas a expressão de Maia mudara. A ideia de correr para a luz parecia atraí-la. "Mãe, eu tenho que ir", disse Maia, com uma firmeza que deixava Clara assustada e, ao mesmo tempo, admirada. "Não, não, Maia, você não pode", gritou Clara, correndo em direção à filha. Mas aquela figura azul começou a se dissipar ao mesmo tempo em que as explosões e os tiros aumentavam. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? O que ela havia dado vida? O que realmente era Maia? Ela era mais do que Clara imaginara. O cenário virava um pesadelo de confusão e luz. A única certeza era que aquele momento poderia mudar tudo. A verdade estava se revelando e a conexão de vida, de amor, era tudo, mas também era a porta aberta para o desconhecido. Clara gritou, sem saber como impedir o que estava prestes a acontecer. O destino de suas vidas dependia de uma escolha que nem imaginava que teria que fazer. Vá com ela, Maia. Foram as últimas palavras, antes que uma explosão o separasse de qualquer certeza. No caos, Clara viu Maia ser puxada em direção à luz e sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Estava prestes a descobrir quem ela realmente era. O caos girava em torno de Clara, enquanto ela se lançava em direção à luz que consumia Maia. Seus instintos de mãe gritavam para protegê-la, mas o destino parecia já ter decidido.
O brilho azul invadia a sala, transformando cada sombra em uma possível ameaça. De repente, uma onda de energia se propagou, fazendo tudo ao redor tremer. Clara sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse sendo arrancado dela. Maia! Ela gritou, mas a filha parecia hipnotizada, como se aquela luz tivesse poder sobre sua vontade. A figura que refletia luz azulada dançava no ar, atraindo mais e mais a atenção da jovem. Clara se lançou, o corpo pesando como se estivesse tentando mergulhar em água densa. Mas antes que pudesse chegar perto o suficiente, a luz intensificou-se, um brilho ofuscante que a fez fechar os olhos. Então, tudo ficou escuro. Quando Clara abriu os olhos novamente, estava em um lugar diferente. Não estava mais na sala. Era um ambiente vasto, com uma imensidão de luz e cores que misturavam o real e o surreal. Ela olhou ao redor e viu Maia, mas algo estava diferente, quase etéreo. A filha parecia brilhar, como se a própria essência de Maia estivesse exposta. Mãe! Maia chamou, e Clara percebeu que a voz ecoava de uma maneira que não deveria. Mas antes que pudesse responder, uma dor cortante a atingiu. Olhando para suas mãos, viu marca de queimadura, como se a luz a estivesse consumindo. O que está acontecendo? Onde estamos? No instante seguinte, a mesma mulher iluminada apareceu, agora com um semblante grave. Clara, você precisa entender. Maia é a chave. O que vem a seguir depende dela e de você. Maia, o que você quer dizer com isso? Perguntou Clara, a mente girando enquanto tentava juntar as peças. A mulher continuou. Algo se aproxima. A presença que te segue, a escuridão, ela é real. E o verdadeiro propósito de Maia, o legado que ela carrega, é mais profundo do que você imagina. Como se suas palavras tivessem um efeito tangível, uma fissura abriu-se no espaço diante delas, revelando imagens. Clara viu momentos de sua vida e de sua família, mas havia muito mais. Viagens a lugares que não reconhecia. Rostos desconhecidos se misturando com os de sua família. No meio daquele turbilhão, viu seu pai, mas não como a conhecia. Havia sangue em suas mãos. E ele, o que ele fez? Clara murmurou, o horror tomando conta dela. O que ele escondeu de mim? Maia herda a habilidade de se conectar com emoções e habilidades além da realidade que vocês conhecem. Mas isso vem a um custo, e você precisa protegê-la desse legado, mesmo que isso quebre seu coração. A mulher iluminada lançou um olhar terno para Maia. Antes que Clara pudesse processar a intensidade da revelação, a fissura se alargou ainda mais, tomando uma forma sólida. E então, um homem surgiu. E não era qualquer homem. Era Marco. O mesmo Marco que tinha sumido, agora ali viva e de carne. Clara, ele disse a voz rouca, temos que falar, e é urgente. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Clara sentiu seu coração disparar. O homem que antes parecia uma má memória, agora estava diante dela, e o choque era palpável. O que você está fazendo aqui? Como você pode? Ela começou, mas Marco interrompeu. Você não tem ideia do que está acontecendo. O verdadeiro inimigo é quem você menos espera. E Maia, ela não é apenas sua filha. O que você vê, o que você sente, vai muito além. O que ele estava dizendo, o mundo de Clara se desmantelava, revelando verdades que ela nunca quis ouvir. Enquanto seu coração se partia em 1000 pedaços, sentiu um vazio profundo. Eu não posso acreditar em você, depois de tudo o que aconteceu. Clara tentou manter a raiva, mas a confusão a dominava.
Maia olhou para os dois, a expressão de incerteza se transformando em algo mais. Uma sabedoria profunda, como se ela tivesse entendido algo que os outros ignoravam. É verdade, mãe. Eu consigo sentir tudo isso, Maia falou, o olhar fixo em Marco. Talvez devêssemos ouvir o que ele precisa dizer. Antes que pudesse protestar, a luz que antes parecia uma proteção, agora se tornava uma barreira. Clara olhou para a filha e pela primeira vez se deu conta de que a escolha não era mais dela. Alguma parte de Maia a estava atraindo para um caminho que ela tinha medo de explorar. E onde isso levaria? O verdadeiro significado do que quer que fosse aquele legado agora pairava como uma nuvem negra sobre elas. Estamos todos conectados, Clara. A verdade nunca é simples. E as respostas que você procura podem ser ainda mais devastadoras do que pensa. Marco disse, e Clara sentiu que por mais que tentasse lutar, o futuro de Maia e o dela estavam entrelaçados em um destino que conhecia como um pesadelo. O que é essa verdade? O que você mais escondeu de mim? Clara exigiu, sua voz falhando. É hora de descobrir quem você realmente é. Marco sussurrou, e Clara percebeu que aquele momento era apenas o começo de um caminho perigoso e confuso. O que estava armando dentro dela? E como tudo isso mudaria suas vidas para sempre? Clara estava em choque. A presença de Marco, a história que acabara de ouvir, tudo parecia surreal. O homem que um dia foi seu esposo, o responsável por tantas dores, agora se apresentava como parte de uma trama maior, com palavras que a faziam tremer. O que você quer dizer com habilidades especiais? Clara questionou, sua voz embargada. O que você e Maia têm, Clara, é algo raro. Seu pai nunca quis que você soubesse, mas Maia, ela é diferente. Ela pode fazer coisas que a maioria não pode, Marco disse, um sorriso torto nos lábios. E eu estou aqui para garantir que elas não caiam nas mãos erradas. Mais uma vez o silêncio invadiu a sala, mas agora havia algo pressentido no ar. Se eram todos ligados a essa verdade secreta, o que mais estava escondido? Se você sabe disso tudo, então me diga, Marco. Por que você está com eles? Perguntou Clara, o desespero começando a dar lugar à raiva. Porque alguém precisa controlar a situação. E quem melhor do que eu, que conheço seu pai? Ele respondeu com um tom provocador. O problema é que quem está atrás dele está disposto a tudo, inclusive a sacrificar quem for necessário para alcançar seus objetivos. Ouvindo isso, Maia se aproximou da mãe, com medo nos olhos. Mãe, o que ele quer dizer com isso? O que vai acontecer conosco? Disse ela, os lábios tremendo. Clara olhou para Maia e então para Marco, com o coração disparado. O que se aproxima? O que esse destino poderia trazer para elas? Antes que Clara pudesse responder, um barulho alto ecoou da porta da frente. Algo como uma explosão. O chão tremeu sob os pés deles. Clara sentiu o pânico crescendo. O que foi isso? Gritou, enquanto Rafael se levantava, ainda em choque pela entrada de Marco. A porta arrebentou e 2 homens armados entraram. Mas esses não pareciam com Marco. Eles estavam com uma fúria desenfreada. E uma delas gritou, cadê ela? Onde está Maia? Marco, ao ouvir isso, olhou horrorizado e tentou se colocar na frente da filha. Não a toquem! Ele gritou. Mas não havia como proteger ninguém ali. Uma balança de poder mudou rapidamente. E no instante seguinte, um rio de gritos e tiros começou.
Clara se jogou em cima de Maia, protegendo-a, enquanto as balas furavam as paredes. O caos estava enlouquecedor. Rafael! O que a gente faz? Clara gritou, a adrenalina a empurrando. Sua mente tentava encontrar uma saída. Rafael, com seus reflexos rápidos, puxou Maia para perto e puxou uma arma que tinha escondida. Vocês têm que sair daqui, agora, ordenou ele. Mas Clara hesitou. Não poderia deixar Marco. Ele era o pai de sua filha, por mais que sua presença a repudiasse. Esses homens estavam caçando, não somente eles, mas o que havia por trás de tudo. E enquanto eles lutavam pela sobrevivência, Rafael puxou Clara para o lado e disparou, mas a bala perdida atingiu Marco na perna, fazendo-o gritar de dor. Marco! Clara gritou, assustada. Ele caía, a expressão de dor estampada no rosto. Foi então que o estrondo rasgou o silêncio em um ritmo frenético. A luz azul se agigantou e uma fenda surgiu na realidade. Algo impensável rasgou o espaço à frente deles. Uma criatura, algo que não deveria existir, emergiu da luz. Era alta, com olhos que brilhavam como estrelas e uma aura que pulsava com uma estranheza hipnotizante. Um resplendor de poder e trevas. Esse é o verdadeiro apocalipse, Clara. Você não deveria ter vindo tão longe. A criatura gritou e sua voz soava como 1000 ecos. O tempo parou por um segundo. Clara olhou para Maia, com o coração numa tempestade. Você precisa entender, Maia. Não é seguro. Mas a filha olhou para a figura, como se ela fosse a resposta que sempre procurou. Quem é você? Marco conseguiu perguntar, a dor temporariamente esquecida. A criatura virou-se para ele, e Clara percebeu um brilho reconhecível em seus olhos. Uma lembrança das histórias que seu pai contava. Eu sou o que você teme, Marco. O que você nunca pode controlar. E Maia é a chave para o equilíbrio deste mundo, ou a razão de sua destruição. A escolha dela determinará o fim de tudo o que conhecemos. A tensão crescia e Clara sentiu um frio na barriga. Não, isso não pode ser verdade. Maia, não escute. Mas a filha já estava sendo puxada para a frente, seus olhos brilhando com uma nova determinação. A conexão com a criatura parecia mais forte que o desejo de proteção da mãe. Maia tomava uma decisão. No que você está falando? O que fazemos? Qual é o custo? Marco gritou, sem entender. Você é meu sangue, Clara. Você não percebeu? A entidade. Subitamente mais próxima. A chama que vive em Maia é da ancestralidade que você pensou ter esquecido. Ela é poderosa, mas também perigosa. E você, Clara, é a guardiã dessa escolha. Nesse momento, uma faísca se acendeu dentro de Clara. As memórias, as histórias sussurradas em sua infância, as advertências, tudo se entrelaçou em um entendimento perplexo. A criatura, a luz, Maia, tudo colidia em turbilhão que a esmagava. Escolha, Maia. Escolha agora. E ao olhar para a filha, Clara percebeu que o que estava prestes a Evô poderá não mudar apenas a vida delas, mas todo o mundo como conheciam. O que realmente estava em jogo? E será que Maia estava pronta para essa verdade? Ou seria esse o início do verdadeiro caos? A luz azul pulsava, tornando-se quase ensurdecedora. Clara sentiu sua visão se embaçar enquanto tentava entender tudo o que estava acontecendo. A criatura à frente de Maia parecia dançar entre as sombras e a luz. E as palavras de Marco ressoavam em sua mente como um eco.
A escolha dela determinará o fim de tudo o que conhecemos. Não, não pode ser assim, Clara gritou, a voz ecoando. Ela precisava agir, precisava proteger sua filha. Uma onda de revolta invadiu seu ser, e ela se preparou para enfrentar qualquer coisa que viesse em defesa de Maia. O medo a consumia, mas a força do amor era maior. Mas antes que pudesse se mover, um estrondo ensurdecedor fez a sala tremer. As paredes eram sacudidas, e um turbilhão de sombras se formava ao redor deles. A porta foi arrombada, e mais homens armados entraram, desta vez paramentados com emblemas que Clara nunca havia visto antes. "Pegue a menina!" Um deles gritou, com um tom autoritário. Sem pensar, Clara se lançou na direção de Maia, pondo-se entre ela e os invasores. O instinto maternal superou qualquer lógica. "Não, não a toquem!" gritou, e seu coração batia desenfreado. O caos estava se intensificando, e a tensão pairava no ar como um fogaréu prestes a explodir. No entanto, então ocorreu algo inesperado. Maia, com os olhos brilhando de determinação, ergueu as mãos em direção à criatura. Eu sei o que fazer", disse em um tom que Clara nunca havia ouvido antes. Uma força irrompeu dela, e a luz azul que antes parecia mística cresceu em intensidade. A criatura parecia validar a decisão de Maia, envolvendo-a em uma aura potente. "Maia, não!" Clara estendeu a mão, mas a filha estava concentrada. A luz se expandiu e, num segundo, envolveu toda a sala, dissipando a tensão, e por um momento, todos os gritos e tiros silenciaram, como se o tempo houvesse parado. Então, a sala se iluminou completamente. O que aconteceu a seguir foi surpreendente. Uma série de visões dançaram diante de Clara. Seu pai, seu avô e vislumbres de uma linhagem que ela nunca conheceu. Os ancestrais pareciam sussurrar numa língua que ressoava como um canto. E Clara percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas, nesse mesmo instante, uma figura familiar surgiu da luz. Era seu pai, aquele que havia se afastado, agora ali em carne e osso. "Clara, Maia, isto não é o que vocês pensam." Ele parecia angustiado, os olhos cheios de uma súplica inusitada. "Você não pode confiar no que vê." As palavras cortaram o ar. "Papai?" Clara quase não conseguiu chamar. As emoções a sufocavam. Maia olhou para os dois homens, perplexa. Forma calorosa, mas seus olhos revelavam um aviso. "Você precisa saber, Maia. Seu pai e eu, nós fizemos escolhas. Escolhas que afetaram todas as nossas vidas. E agora, você precisa decidir que caminho seguir." Nesse momento, todo o mundo girou. A verdade e a mentira dançavam sob os holofotes dessa nova realidade. Clara sentiu seu coração afundar. "Qual é a verdade? O que realmente somos?" questionou ela, desesperada. A ideia de que tudo poderia mudar novamente era aterrorizante. "Todo o legado que você herdou, Maia, é também uma maldição", disse o pai de Clara com uma gravidade tumular. "E o que as pessoas estão atrás de vocês não é apenas poder, mas a destruição." Os homens armados postados na porta pareciam prontos para atacar, mas pararam, as expressões mudando de confiança. Para incerteza, o terror se transformou em confusão, o que tornava a situação ainda mais tensa.
Estavam prestes a fazer uma escolha que poderia destruir não só o que conheciam, mas também qualquer janela de oportunidade. Clara e Maia trocaram olhares. O futuro delas dependia daquela decisão, da verdade que estava prestes a ser revelada. Uma escolha que poderia selar seus destinos ou acabar com tudo. Qual caminho você escolhe, Maia? A pergunta pairava no ar, nunca tão pesada. E enquanto a tensão crescia, a resposta de Maia mudaria tudo. Clara sentia a pressão no peito aumentar enquanto as vozes se entrelaçavam ao seu redor. Maia estava diante dela, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. Clara queria gritar, mas as palavras não saíam. Era como se um peso enorme as estivesse sufocando. O que estava em jogo era mais do que elas podiam compreender. Maia, você não precisa fazer isso, gritou. Mas as palavras pareciam se perder no ar. A luz azul envolvia a filha, e Clara podia sentir algo mudando. As expressões de todos na sala se alteraram, da tensão à confusão. E então, de um instante para o outro, a realidade em torno delas começou a pulsar e a se distorcer. Eu sou a chave, Maia respondeu, seus olhos brilhando com um poder sobrenatural. Clara nunca havia visto sua filha assim. O corpo pequeno agora parecia irradiar uma força que desafiava a compreensão. Mãe, eu preciso descobrir o que eu sou. Um tremor percorreu a sala. A criatura iluminada lançou um olhar compreensivo e um eco de poder reverberou nas paredes. Mas antes que pudesse dizer mais, um barulho ensurdecedor explode. Foi como um estrondo de trovão. A porta arrebentou com força, e uma onda de fumaça negra invadiu o espaço, envolta em gritos e desespero. Clara virou-se, seu coração disparando. O grupo de homens armados estava de volta, mas agora com um número ainda maior. Eles se espalharam como sombras, seus rostos ocultos sob máscaras de um material escuro. Capturem a garota, um deles gritou, e a urgência em sua voz não deixava dúvidas. Eles estavam prontos para massacrar, para alcançar o que quer que desejassem. Não, fiquem longe dela. Clara se lançou na direção de Maia, a intenção de proteger a filha, superando qualquer medo que sentisse. Rafael, ainda recuperando-se do choque, disparou, mas as balas não pareciam afetar muito os intrusos que avançavam como uma maré negra. Mas então, enquanto a tensão alcançava seu ápice, um dos homens parou e olhou para Maia com uma expressão de reconhecimento. É você? Não pode ser. Ele tirou a máscara, revelando um rosto que Clara conhecia bem. Era um amigo de sua infância, Luiz, que havia se afastado sob circunstâncias estranhas anos atrás. Luiz, o que você está fazendo aqui? Clara mal pôde acreditar no que via. O que está acontecendo? Você não pode estar com eles. Luiz avançou lentamente, seus olhos fixos em Maia. Desculpe, Clara, mas você não entende. A verdade é mais complicada do que você imagina. Ele então se virou para Maia, a expressão misturando medo e determinação. Você tem que vir com a gente. É por sua segurança. Maia hesitou, os olhos vibrando de confusão. Segurança? De quem? Do que você está falando? Nesse instante, Clara sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. A luz azul pareceu oscilar antes de finalmente explosão. Com um movimento rápido, Luiz, agora pálido de pavor, murmurou: eles não podem saber a verdade. Era tarde demais. A entidade iluminada fez um movimento súbito, e uma nova onda de energia se rompeu. Clara viu tudo se desenrolar em câmera lenta. Luiz recuou, e a figura que os observava agora mudou. O que era um alerta se transformou em puro horror. Você não pode impedir a verdade, gritou a criatura, e em um instante cataclísmico,
todos os presentes foram atingidos por uma onda súbita de energia que os arremessou para o chão. O chão abaixo de Clara se abriu, revelando um abismo negro que pulsava com um poder desconhecido. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma imagem clareou na sua mente. Maia estava sendo puxada em direção à escuridão. Maia, não! O grito escapuliu de seus lábios, enquanto Clara tentava alcançar a filha, mas um fio invisível a mantinha afastada. A luz de Maia começou a se misturar à escuridão. O rosto de Luiz tornou-se uma máscara de desespero. O que vocês fizeram? O que vocês esconderam de mim? A voz de Maia estava carregada de dor e raiva. Ela parecia se desfazer aos poucos, o brilho se apagando. Então, como um relâmpago, as visões de Clara misturaram-se, revelando uma verdade devastadora que a faria reconsiderar sua vida inteira. Luiz não estava apenas ali, ele sabia o que Maia realmente era. E não era apenas uma dúvida, mas um segredo que se estendia por gerações. Clara, tudo o que você acredita ser verdade é uma ilusão. Maia não é quem você pensa. A voz de Luiz ecoou, e naquele momento algo em seu olhar fez Clara se questionar. E se de fato tudo o que acreditava até ali estivesse profundamente errado, as ilusões se foram. A realidade se tornou um pesadelo, e enquanto o abismo se fechava sobre eles, ficou claro que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara não sabia mais em quem confiar, e a única certeza que restava era o desespero que a envolvia. O que significava tudo isso para Maia e para seu futuro? A luz azul envolveu completamente a sala, e Clara sentiu seu coração disparar. Maia, não! Gritou, estendendo as mãos na tentativa de alcançar a filha. Mas o brilho parecia ter vida própria. A criatura iluminada aclamou Maia como se soubesse que a escolha da menina mudaria tudo. E naquele momento intenso, a confusão tomou conta de cada um deles. Eu sou a chave, Maia afirmou, com uma determinação que Clara nunca tinha visto. O poder emanava dela, vibrando no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Clara sabia que a pressão em seu peito não era apenas medo, mas uma pressão emocional que parecia sugerir que elas estavam prestes a desvendar um mistério muito maior do que imaginavam. Maia, isso é perigoso. Você não sabe o que está fazendo. Clara tentou implorar, mas a filha fixou os olhos na criatura como se estivesse vislumbrando uma verdade que lhe era revelada. Em um instante, a sala se iluminou intensamente, e os homens armados hesitaram. O poder de Maia estava redefinindo a dinâmica do que estava prestes a acontecer. Luiz, a figura familiar que agora se tornava um eco distante, olhou alarmado. Você não pode deixar isso acontecer, Maia. É perigoso, gritou, enquanto o pânico se alastrava. Mãe, Maia olhou para Clara. Seu olhar refletindo coragem, mas também um abismo de incertezas. Preciso entender o que sou. Se não fizer isso, nunca poderei parar o que está vindo. A criatura iluminada assentiu. A verdade está além do que você imagina. Somente aqueles que enfrentarem seus medos poderão encontrar a força real dentro de si. E foi nesse momento que, ao invés de se render ou recuar, Clara sentiu um poder despertando dentro dela. Uma onda de determinação tomou conta de seu coração. Ela se colocou ao lado de Maia, não mais como uma defensora, mas como uma aliada. Estamos juntas, Maia. Vamos enfrentar isso. Não importa o que seja.
As sombras ao redor começaram a se agitar, perdendo a forma. Os homens armados foram empurrados para trás por uma onda de energia que irradiava de mãe e filha. E, à medida que avançavam juntas em direção à luz, a sala se encheu de feixes de poder. Mas então Marco gritou: "O que vocês estão fazendo? Isso é um erro!" Mas suas palavras eram perdidas no rugido crescente que se formava ao seu redor. A realidade estava mudando, e enquanto isso, Clara percebeu que havia um pacto sendo formado, algo que poderia selar seus destinos para sempre. A luz fez tudo ao redor brilhar, e mesmo quando os homens armados começaram a atacar, tocados pela fúria da energia, Clara se lembrou dos momentos que a levaram até ali, de seu pai, suas memórias, de cada sacrifício. Essa luta não era só sobre Maia, mas sobre toda a sua linhagem. Finalmente ela compreendeu. Havia poder na verdade. Então, com um grito que ecoou entre o temporal, Maia fez uma escolha. Eu escolho ser quem sou. E aquela escolha reverberou pelo ar, enviando ondas de choque que separaram as sombras da luz, os homens caindo ao chão, derrotados por uma força maior. A criatura sorriu, como se um novo ciclo tivesse começado. Mas o que era essa força? Estariam prontas para lidar com as consequências. E quando tudo começou a se dissipar, uma nova imagem encheu o espaço. Clara viu sua antiga vida se esvaindo enquanto o futuro aparecia cheio de promessas e perigos. A conexão entre mãe e filha agora poderia ser a resposta para tudo ou uma maldição. Mas antes que pudesse processar tudo, uma onda de energia final as envolveu, e Clara sentiu seu corpo sendo puxado. Maia gritou, sem saber se conseguiria manter a filha por perto. A luz os engoliu, e então tudo ficou escuro. E assim, a história de Clara e Maia, marcada pelo amor, revelações e escolhas, agora se tornava um mistério sem fim. O que aguardava por elas no além? As respostas talvez estivessem mais próximas do que pensavam. Antes que você termine de pensar sobre tudo isso, preciso que faça algo muito importante. Primeiro, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. É essencial que você exploda o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer, trazendo mais conteúdo incrível. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Eu amo saber o que vocês pensam. Por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com 9 amigos que precisam conhecer esse final. Você precisa fazer isso. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Então vamos lá! Não espere nem mais um segundo.